Olá, meus queridos alunos! Sejam todos muito bem-vindos a essa aula maravilhosa de técnica de redação, aula 3. Aula 3. Pessoal, deixa eu contar, é a quarta vez que eu tô gravando esse vídeo. Por quê? Eu tava gravando o vídeo, daí no meio, assim, já tinha uns 9 minutos de vídeo, o vídeo vai ter acho que uns 13, 14 no máximo. Tava em 9 minutos de vídeo, puta que pariu, alguém me liga, cara. Alguém me liga. Aí pausa o vídeo, pausa não, ele conclui o vídeo. Aí tá, daí eu continuei, faltavam só 4 minutinhos, falei, vou continuar. Eu continuando o segundo vídeo, outra pessoa me liga, cara. Puta merda! Ah, que dificuldade que é isso! Mas aí agora eu coloquei no modo avião. Agora ninguém liga também, cara. Nossa, essas coisas eu vou falar, viu? Bom, pessoal, nós estamos aí em técnica de redação. Vamos lá falar mais uma vez sobre essa maravilha que nós temos. Antes eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz com as redações que vocês estão me enviando. Tem redação que realmente me surpreende, né? A pessoa, às vezes eu tenho uma opinião diferente daquela que a pessoa está colocando ali, mas ela até quase me convence mesmo, de tão legal que tá a redação. Tem gente que não está se desenvolvendo tão bem nessa redação, mas é assim, calma, que isso é treino, tá? É treino e tem as regrinhas que a gente está dando aqui para vocês cada vez mais escreverem melhor. Beleza? Mas, chega de churumela, vamos lá. Pessoal, na última aula, nós falamos sobre como fazer uma boa dissertação. Tá todo mundo enxergando bem aí? Então, nós falamos sobre como... Pera aí, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ficar na mesma linha, daí fica mais legal. Acho que vai ficar bom assim. Então, nós estávamos falando sobre como fazer uma boa dissertação, né? Então, nós vimos aqui que 15 linhas no mínimo e no máximo 35, e se você seguir alguns critérios que nós já falamos, você vai fazer uma excelente matéria. Só isso, Felipe? Claro que não, né? Tem mais dica. O mais importante de tudo, que a gente tem que lembrar sempre, é a impessoalidade. O que significa impessoalidade? Impessoalidade, gente, é você não dar a sua opinião, não usar a primeira pessoa, né, do singular ou do plural, porque isso demonstra a sua opinião. Felipe, mas a dissertação não é a minha opinião? E exatamente por isso que você não precisa colocar. Ela, por si só, já diz que é a sua opinião. Aí, o que acontece? Você vai colocar sempre na terceira pessoa, né, do singular ou do plural, por isso a impessoalidade, porque daí quem lê vai assumir aquilo ou não, de acordo com as ideias dela. Então, exemplo, né? A impessoalidade é um adjetivo gramatical, disse de, ou seja, de alguém, eu vou dizer de alguém, né? Ou um verbo que se emprega apenas na terceira pessoa do singular ou do plural, sem um sujeito determinado. A razão é a impessoalidade, que daí deixa impessoal. Exemplo, né? Esperava-se que nesta segunda rodada de debates alguma solução concreta fosse apresentada. Então, esperava-se de quem? De quem estiver lendo e a carapuça servir, né? A marca, já na pessoalidade, a marca da pessoalidade em um texto se dá pelo emprego da primeira pessoa do singular ou do plural. Exemplo, né? Uma diferença aqui, vamos ver a diferença. Foi um resultado que não esperávamos. Esperava-se e esperávamos. Mas fizemos tudo para merecê-lo e estamos muito satisfeitos com isso. Mas quem fez? Nós fizemos. Primeira pessoa do plural. Beleza? Impessoalidade deve se utilizar, pessoalidade não. Ok? Continuando. Aí a gente tem a intertextualidade. A intertextualidade é uma espécie de conversa entre textos. Essa interação pode aparecer explicitamente diante do leitor ou estar em uma camada subentendida, nos mais diferentes gêneros textuais. Como assim, Felipe? Então, vou contar uma historinha pra vocês agora. Peraí que eu mudei todo o sistema aqui do negócio, acho que deu uma cagada. Contar uma historinha pra vocês agora que é muito legal. Conta a história de dois irmãos. Numa determinada família, tinham vários filhos e 2 irmãos em especial. Eles trabalhavam na área eles fizeram carreira na área da educação. Um deles virou diretor da área de educação do SESI,
aqui de Taubaté, e o outro trabalhou como docente, fez carreira como docente. Né? Numa época em que professor era tipo fora da casinha, respeitado ao máximo, né? Você falava pra alguém assim, qual a sua profissão? Sou professor. Nossa, os caras põem até tapete vermelho assim pra você. Ou seja, isso aconteceu na década de 50, 40, 50. Né? Aí, numa determinada época, eles brigaram. Esses dois irmãos brigaram. E era uma época, assim, onde as pessoas não saíam na porrada, né? Ninguém, mesmo irmão, não saía dando porrada por aí. E daí depois eles começaram a se cutucar, a discutir por um jornal. Um não, dois. Como assim? Os dois trabalhavam cada um em um jornal. Eles escreviam muito bem. Começaram a carreira nessa área jornalística. E daí, um dia um começou a escrever um texto sobre o outro. Mas não falou quem era, né? Não falou quem era. Usou lá a impessoalidade. E escreveu um texto metendo o pau no outro. Publicou. O outro viu, ficou puto, falou também vou. E escreveu um texto, né, retrucando o que o outro tinha escrito. Mandou no jornal também. Aí, eles começaram a brigar via jornal. O que aconteceu de interessante? Arregaçou de vender jornal nessa época em Taubaté, porque a galera queria comprar o jornal para seguir a discussão, como se fosse uma novela. Né? Ficou desse jeito a história. Ou seja, um exemplo claro da intertextualidade. Como assim, Felipe? Eles se comunicavam via textos. Era um texto falando com o outro. Né? E em dissertação isso é muito utilizado também. Beleza? Continuando aqui. O que eu acho legal dessa história que eu conto é porque eu realmente conheci esses dois. Conheci eles velhinhos, entendeu? Eles já faleceram. Eles nasceram na década de 30, se não me engano. Essa história aconteceu na década de 40, 50, meados de 50 no máximo. E daí depois seguiu o baile, né? Eles foram para cada um para sua área. Mas eu conheci os dois. Que mais? Planejando essa dissertação, né? Essa parte é bem legal. Primeiro eu vou ler o que está escrito aqui, depois eu explico, tá, gente? Então, antes de escrever a sua redação, é preciso planejá-la muito bem, procurando elaborar um esquema. Mas cuidado, não confunda esquema com rascunho. Esquema é um guia que estabelecemos para ser seguido, no qual colocamos em frases sucintas ou mesmo palavras o roteiro para a elaboração do texto. Já o rascunho, né, nós damos forma à redação, pois nele as ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas, tomando a forma de frases que aos poucos se transformam em um texto coerente. Como assim, Bottini? Não entendi. Vamos lá, funciona mais ou menos assim, pessoas do meu coração. Isso. Funciona mais ou menos assim. Digamos que eu, Felipe, sou um professor que não tenho paciência nenhuma para esperar o aluno copiar a matéria. Então eu tô lá explicando, ponho coisa no quadro, aí o aluno fala e vira assim: professor, espera um pouquinho, tô copiando o slide passado, né? Por quê? Porque tem aluno que é assim, né? Você começa a falar, o aluno tá lá... Quando você muda o slide, o maldito: ai, volta lá, não copiei. É engraçado, porque é assim, cara. Se eu vou dar o slide depois, por que ele copia? Não, o importante é ele prestar atenção na aula. Ou fazer um esquema. O que é esquema? Eu vou falando e existem algumas palavras-chave daquilo que eu estou dizendo que você vai anotar. Você anota. Então impessoalidade é importante. Só. Você não precisa copiar o que é impessoalidade. Por quê? Porque se depois você não entender o que é impessoalidade quando você for estudar, vai lá e procura no dicionário, põe no Google, né? Agora o nego fica parando a aula, eu não copiei o que é impessoalidade, né? Não precisa, né? Então faz o esquema, anota as palavras-chave. Depois que você anotou as palavras-chave, você vai para casa, né? E vai montar um rascunho daquela aula, para você passar o caderno a limpo. Aí você faz um rascunhinho. Como que é esse rascunhinho? Você vai pegando as palavras-chave e vai montando com aquilo que você se lembra da aula. Por isso que o rascunho tem que ser feito, de preferência, no mesmo dia da aula. E depois você passa a limpo tudo bonito. Com dissertação é igual. Primeiro você monta as palavras-chave que tem que fazer parte da sua dissertação.
Depois você faz o rascunho, que é o quê? Você começa a dar forma para a dissertação usando as palavras-chave do esquema e por último você passa a limpa ela bonitinho, ok? Beleza? Então, ó, já entendemos aí que tem que primeiro fazer um esquema, algumas palavrinhas, algumas frases, depois você faz o rascunho para depois você seguir o baile bonito na sua dissertação, hein? Mas vou dar mais dicas ainda. Aí, gente, essas dicas aqui são as dicas que eu acho que é legal você ter bem perto de você. Desculpa aí essa guinada que eu dei aí. Mas isso aqui é legalzão ter. Por quê? São dicas práticas, né? Para você fazer uma dissertação da hora. Então, primeiro, interrogue o tema. O que é interrogar o tema? Interrogar o tema é você fazer perguntas sobre o tema, sobre aquele tema que está sendo dado. Então, exemplo, né? Eu dei lá a dissertação para vocês, desigualdade social. O que é desigualdade social? Né? Onde ocorre a desigualdade social? Onde nós temos o maior número de maior número não, né? A maior diferença na desigualdade social. Então, isso são interrogações do tema. Aí você vai responder esse tema com a sua opinião. Para você, o que é desigualdade social? Né? Desigualdade social é você ir num lugar onde alguns têm muito dinheiro e outros não têm nada. Né? Aí é a sua opinião que vai. Né? 3, você vai apresentar um argumento básico para defender a sua opinião. O básico. Tá? 4, você vai apresentar alguns argumentos auxiliares para dar reforço para o seu argumento básico, que dá base para a sua opinião. Né? Aí depois você vai apresentar um fato exemplo. O que seria esse fato exemplo? É uma coisa que acontece no dia a dia ou que já aconteceu e que explica com imagens exatamente aquilo que você está dizendo na dissertação. E por último, você vai concluir o seu trabalho, dando a sua opinião e arrematando daí da melhor maneira possível aquilo que você disse e defendeu. Beleza, gente? Pessoal, essa aula dando continuidade, né, para vocês melhorarem cada vez mais as dissertações de vocês. E uma coisa que eu peço é o seguinte, ou melhor, hoje eu não vou pedir trabalhinho, porque é legal a gente comparar, mas comparar o da semana passada com esse às vezes é muito pouco, né? Então eu quero dar mais um tempinho para vocês pegarem mais algumas dicas para daí sim fazerem uma outra redação para eu poder comparar, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado aí dessa partezinha. Eu sei que tem muita gente que fala, não gosto de fazer redação, tem preguiça de escrever. Meu, começa a escrever que você vai ver que é gostoso, não é ruim não. Na verdade, é gostoso a gente ler um texto nosso depois bem feito. É muito bom, sabe? Reforça, assim, algumas qualidades que a gente tem. Beleza, meus amores? Fiquem em casa, eu não aguento mais. Um beijo, vejo vocês no porvir. Tchau, tchau.